certo? Então, vamos acabar com essa centralização. E aí, para ficar mais fácil entender isso, essa história de forma de administrar, o que tem que fazer, quem é que vai ficar como dono de quem, o que o Estado pode fazer, o que o Estado não pode fazer. Para facilitar, ele criou essa ideia aqui. Está lá no plano diretor um desenho parecido com esse, que é o seguinte. Vamos lá, nós vamos fazer uma reforma gerencial. O que nós temos hoje? O Estadão, tá? Tem tudo lá. O que ele fez para propor a reforma? Pera aí, vamos pegar esse Estadão, essa coisa que todo mundo enxerga como uma coisa só, e vamos separar em 4 segmentos. Tu tem o Estado em si, tá? Que é a razão de ser dele, o que ele é, o que ele nunca vai poder deixar de ser, tá? Que é um núcleo estratégico. Legislativo, judiciário, cúpula do executivo. Então, os 3 poderes, essencialmente a administração direta aqui, tá? A cúpula do executivo, mais o legislativo e o judiciário. Esse é o centro estratégico do Estado, é o Estado exercendo o seu papel de Estado. Faz leis, executa leis, controla a aplicação de leis, tá? Então esse é a essência do Estado, por isso que é um nome que ele dá, núcleo estratégico, certo? Beleza, legal. Além disso, tem aquelas atividades que são típicas e exclusivas do Estado, que vocês estudam como poder extroverso, poder de polícia, que é aquilo que só o Estado pode fazer, que é regulamentação, fiscalização, fomento, segurança pública, seguridade social básica. Tá? Quem é que garante isso? É o Estado, é dever do Estado também. Então são atividades exclusivas de quem? Do Estado. Beleza. Agora, além do núcleo estratégico e das atividades que são exclusivas, que o Estado presta porque ele tem que, é isso, cabe a ele, existem certas atividades que o Estado até presta, certos serviços que o Estado até presta, só que também tem empresas privadas prestando. Então ele presta meio que num regime de concorrência, se a gente for pensar. São os serviços, como diz o nome, não exclusivos do Estado. O Estado faz? Faz, mas não tem o monopólio, não é exclusivo dele. Por exemplo, hospital. Tem hospital público? Tem hospital privado? Universidade, pública e privada? E aí vem a pergunta, Rafael, se isso aqui é não exclusivo, por que o Estado faz? Constituição Federal. Quem é que tem que garantir saúde? Quem é que tem que garantir educação? Quem é que tem que garantir... Então, para fazer aquelas garantias constitucionais ou infralegais, o Estado tem que fazer esses serviços. Só que ele não faz com exclusividade. Ele tem concorrentes privados. Hospital, universidade, centro de pesquisa, museus. Então, serviços que o Estado presta porque é um dever legal prestar, mas que ele não precisa fazer isso sozinho. E o último, o que ele chamou de produção para o mercado. Olha esse nome, produção para quem? Mercado. É do governo? Vai ficar dentro do governo isso? Não, isso vai para o mercado. O que é mercado? Privado, empresas privadas. São coisas que o Estado faz hoje, mas segundo ele, não deveria estar fazendo. Está se metendo onde não deve. Tá? Então, o se metendo onde não deve é esse aqui. Aqui é se metendo onde deve, se metendo onde deve, se metendo onde deve, mas dá uma flexibilizada, se metendo onde não deve. Então, para cada um dos 4 segmentos, ele previu quem é que vai ser o dono. Propriedade. Pô, núcleo estratégico, quem é o proprietário? O Estado. Não tem o que fazer. Atividades exclusivas do Estado. Serviços não exclusivos. Tá, peraí. Ele é de interesse público. Mas não necessariamente precisa ser o Estado para fazer.
Então, ele chamou isso de propriedade pública, porque é de interesse público legalmente, mas não estatal. E é por isso que foi criada a lei das OS, Organizações Sociais. As organizações sociais cumprem justamente o papel de publicização. Exemplo, hospitais públicos hoje. Quem é que comanda hospital público? Organizações sociais. Quem é que banca? O governo, por meio de um contrato de gestão, que também foi um instrumento legal criado para a reforma gerencial. A organização social faz um contrato de gestão com o governo banca, e essa organização que gerencia tem que cumprir uma série de metas e prestar contas pelos resultados. Prestação de contas pelo resultado, reforma gerencial. Então, isso se chama publicização, porque continua sendo público. Não foi privatizado o hospital, ele continua sendo um hospital público. Só que quem está gerenciando ele é uma entidade que não é pública, é uma organização social. Então, a lei criou a organização social, o contrato de gestão, foi criada no Brasil justamente no contexto da reforma gerencial, para cumprir essa partezinha aqui. E aquilo que o Estado está fazendo, mas segundo ele não deveria fazer, tem que passar para quem? Propriedade privada. O nome disso? Privatização. Então, cuidado, não confundam publicização, que mantém sendo pública, só que não estatal. Não confundam com privatização, que aí deixa de ser propriedade estatal e passa a ser propriedade privada. Quando é que aconteceu isso? Quando é que foi a onda de privatizações no Brasil? Final dos anos 90. Telefonia, energia elétrica, estradas, né, pedágios, etc. Privatização. Tá? Então, tudo o que aconteceu, reforma gerencial. Então está aqui. Então, forma de propriedade está aqui. Núcleo estratégico, atividades exclusivas do Estado, propriedade estatal. Atividades ou serviços não exclusivos. O Estado continua fazendo? Sim. Mas ele não vai gerenciar. Então, continua sendo uma propriedade pública, porque é de interesse público legalmente, mas não estatal. Não é o Estado que vai gerenciar. É uma organização social. E aquilo que é produção para o mercado, o nome entrega, né? Produção para o mercado privado, privatização. E forma de administração. E aí vem aquilo que eu já disse para vocês quando eu falei da reforma gerencial. Ela buscava acabar de vez com a burocracia? Não, ela queria aproveitar as coisas boas. E esse quadro ele mostra isso. Qual é o nome da reforma? Gerencial. Então qual tem que ser a forma de administração em todos os segmentos? Obviamente gerencial. Todos. Se é reforma gerencial, a administração tem que ser gerencial. Só que em uma delas, além de gerencial, tem que ter os princípios burocráticos, racionalidade, legalidade, etc. Eu pergunto, onde é que são feitas as leis? Legislativo. Qual é a razão de ser do Estado e que lá tudo tem que funcionar de acordo com regras, processos, procedimentos? Onde é que é a razão de ser do Estado? O núcleo estratégico. Então, por isso que o núcleo estratégico é o único que vai permanecer ainda com a administração burocrática, além da gerencial. Então, é reforma gerencial, todos serão gerenciais. Mas o núcleo estratégico ele ainda permanece também com os princípios burocráticos para garantir os procedimentos das leis, etc, etc, etc. Certo? Então tá aqui, esse quadrinho vive caindo em prova. Como é que vai cair? Em texto corrido. O segmento de produção para o mercado deve ser publicizado. Não, produção para o mercado, só pelo nome, ele deve ser para o mercado, privado, privatizado. O núcleo estratégico do Estado é o único que deve ser exclusivamente de administração gerencial. Errado, ele é o único que permanece burocrático e gerencial. Todos os demais é exclusivamente gerencial. É assim que a banca vai pegar, ela adora esse quadrinho. Por quê?
Porque essa é a forma de organização do plano diretor. Ele explica esse quadro em vários momentos. A forma que ele construiu o plano diretor é explicando isso aqui, o porquê, objetivos e tal, para os segmentos, o que fazer. Então a banca adora cobrar esse quadrinho aqui. Então tá aqui. As estratégias, tá? As 3 dimensões, já tinha falado para vocês. Institucional, legal, cultural e de gestão. E, ainda que sejam 3 dimensões com uma certa independência, elas têm que atuar de forma conjunta. O que ele dizia? Eu até posso começar uma mudança cultural antes de começar a mudança de gestão. Mas se eu não fizer as 3 ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então ele queria mudar as 3 dimensões ao mesmo tempo. Eu até dizia que a cultural, o ideal era começar antes, porque mudando a cultural apoiaria as outras. Tá? Mas o ideal era as 3 andarem juntas. Dimensão institucional legal, a banca vai falar em leis e instituições públicas. Concorda? Na dimensão institucional legal, podemos citar a criação da lei das OCIPs, da lei das organizações sociais, do contrato de gestão. É isso? Então, leis e criação de instituições. Dimensão cultural, acabar com o patrimonialismo e fazer uma transição burocrático-gerencial. Gestão, colocar em prática. Governança, gestão, capacidade administrativa, capacidade de governar. Tá? Então tá aqui, excelência, qualidade e por aí vai. Resultados. O plano diretor, ele começou a ser implantado ali por 97, 98, tá? Começou a funcionar muito bem, só que teve um problema. Em 98 teve eleição. E em ano eleitoral, uma característica no Brasil é que o país para. O presidente precisa de apoio para se reeleger, só que tinha um outro problema aqui com o Fernando Henrique. A Constituição de 88 ela não previa reeleição. Então aqui tinha um agravante. Ele tinha que aprovar uma emenda constitucional. Vamos lá, momento André Vieira. Quanto que eu preciso do Congresso para aprovar uma emenda constitucional? 2/3. Ele precisava de apoio de 2/3 do Congresso para aprovar uma emenda constitucional para aprovar a reeleição. É fácil conseguir apoio de 2/3 do Congresso? Esse foi o primeiro grande escândalo de corrupção do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele comprou os deputados para votar a emenda da reeleição. Rafael está fazendo uma acusação grave, eu não. Abre qualquer jornal da época, tem deputados que deram entrevista dizendo eu recebi 100 mil, eu recebi 200 mil, eu recebi tanto emenda parlamentar, eu recebi isso, eu recebi aquilo, para votar a favor da reeleição. Esse foi o primeiro grande escândalo do governo dele. Só que, qual era o contexto do Brasil? A economia estava bem, estava tudo legal, o dólar estava controlado, a moeda estava controlada, fiscalmente. O cara se elegeu em primeiro turno. Tá? Se reelegeu em primeiro turno, apesar desses escândalos surgidos, não foram suficientes, e ele se reelege. Quando ele se reelege, a primeira coisa que ele faz, acaba com o controle do dólar, que era artificial, o governo bancando para que o dólar ficasse parecido com o real. Né, o dólar estava na faixa ali, quando o plano real entrou, o real valia mais que o dólar. O real valia mais do que o dólar na década de 90. Com com 90 e poucos centavos de real tu comprava um dólar. Daí depois se equilibrou, ficou 1 para 1 e ficou nessa faixa, mas era o governo que fazia isso por meio do mercado financeiro. Pegava as reservas financeiras do país e comprava ou vendia dólar. Para subir, mexer no preço, né? Se o preço está subindo, o governo ia lá e injetava um monte de dólar no mercado. O que isso faz? Excesso de dólar, faz o dólar ficar mais barato, cai o preço. O dólar está caindo, o governo vai lá e compra dólar, ou seja, tira dólar do mercado, fica mais escasso, sobe o preço. Então, era a forma que o governo fazia. A Argentina estava fazendo isso até pouco tempo atrás. Tá? E isso quase acabou com as reservas do Brasil e da Argentina também. Quando o Fernando Henrique se reelege, o que ele faz? Ele tira esse freio e o dólar dispara. E quando o dólar dispara, é bom para os exportadores, só que é péssimo para os importadores.
Fica caro para comprar de fora, e o Brasil dependia muito de produto externo, e fica barato para exportar. Então, vantagem para as empresas que exportam, que já tem uma certa estrutura e mais dinheiro, desvantagem para as empresas que dependem de coisa de fora. Então, para a balança comercial do país isso era bom, né? para a balança comercial era bom, porque, opa, estamos importando dólar que vale muito mais do que o real, está entrando um monte de dinheiro. Então, isso fazia o ajuste fiscal funcionar legal. Tá? Em compensação, para a indústria nacional, também ficava com certos problemas. Se bem que a partir de um certo nível até é vantajoso para a indústria nacional, porque fica caro comprar, daí fazendo no país, fica melhor caro comprar de ti do que de fora. Só que isso gerou uma série de problemas fiscais, muito mais fiscais do que econômicos. Economicamente até não foi tão ruim. Os economistas, boa parte deles recomenda que o real que o real seja defasado em relação ao dólar para a economia funcionar. Então isso, beleza. Só que o problema era fiscal e começou a gerar outras decorrências, principalmente quando começam a surgir as crises internacionais. E é isso que acaba derrubando o Fernando Henrique em 2002, ou, no caso, o candidato indicado pelo Fernando Henrique. O Lula só consegue assumir porque começa a correr um descontrole da inflação. Por causa da primeira crise mundial, aquela, descontrole da Bolsa de Valores das empresas de tecnologia, crise mundial, mas descontrole nosso econômico, e daí com medo da volta dos anos 80, tira esse cara daí, e aí entra o Lula, tá? Só que o Lula se elege como? Com o discurso de que vai mudar a economia? Não, ele só conseguiu se eleger porque o discurso dele foi: eu vou manter a política econômica que está dando certo. Tá? Então, mas o que acontece nesse período da reeleição do Fernando Henrique ainda? Em troca desse apoio do Congresso, ele abre mão de uma série de coisas do plano diretor. Quem é que está dizendo isso? Tu, Rafael? Não. O próprio Bresser Pereira tem uma certa mágoa e ele escreve isso, tá? Que na verdade o plano foi abandonado pelo Fernando Henrique porque ele focou na estabilização econômica e no apoio do Congresso para se reeleger. Então, na negociação com o Congresso, ele abriu mão de uma série de coisas da reforma que eram necessárias. Por isso que a reforma gerencial não foi completa. Tá? Então, se a banca falar assim, a reforma gerencial no Brasil foi completa, nem precisa continuar. Ela não foi completa. Por causa de acordos políticos, ela não foi completada, tá? Porque o Fernando Henrique focou na estabilização econômica e no apoio, primeiramente, para aprovar a emenda da reeleição, e depois para sobreviver no segundo mandato, que já estava mais complicado, tanto que ele perde o governo, sai PSDB e entra o PT em 2002. Tá? Então, como um total, o plano diretor não foi implantado. Não houve a reforma completa. O Brasil hoje é gerencial? Sim. Historicamente, estamos vivendo um modelo gerencial? Sim. Assim como antes estávamos vivendo um modelo burocrático. O nome do modelo é esse. Estamos vivendo hoje um modelo gerencial. Só que eu posso dizer que acabou o patrimonialismo? Não. Eu posso dizer que a burocracia e suas disfunções burocráticas foram superadas? Também não. Então, a realidade, na prática, hoje no Brasil é um Estado gerencial com cultura burocrática e patrimonialista. E aqui outros resultados. Privatizações da década de 90, o Estado reduz seu papel como executor direto. Privatização. Mas se mantém como... O Estado reduz seu papel de executor direto, mas se mantém como promotor, regulador. Venderam as empresas de telefonia, mas criaram a Anatel. A Anatel. Vende as empresas de água, mas cria a ANA, Agência Nacional de Água. Vende, faz pedágio nas estradas, mas cria a NTT. Então, o Estado deixa de ser o executor direto, privatiza, mas se mantém como fiscalizador, regulador, criação das agências regulatórias. Meta de inflação, que é um dos tripés da economia, né? Que tem candidatos aí que não sabem o que é o tripé da economia, tá? Mas uma delas é a meta de inflação, a inflação não pode passar de tal nível. Com a crise agora da Dilma, no final, tinha passado, ela tem uma margem, né? Meta de inflação, ela tem uma margem, a inflação tem que estar dentro de uma certa faixa. Com a Dilma chegou a estar um pouco acima, agora com o Temer está um pouco abaixo.
Ah, então o Temer é muito bom. Não, na verdade está baixo por causa do excesso de crise. Né? Porque simplesmente teve deflação. Ah, então o preço baixou, isso é bom. Não, isso é sinal que a economia está caindo, que as pessoas não têm dinheiro para comprar, que, a ponto de os caras têm que baixar o preço. E também teve deflação por causa das super safras, etc. Então é um negócio mais complexo do que o Temer era muito melhor que Dilma, ou Dilma melhor que Temer, tá? Isso é todos aspectos econômicos. Mas meta de inflação é uma das decorrências da reforma gerencial, do ajuste fiscal, que mantém a estabilidade econômica do país. LRF. A LRF é de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita o teto de gastos, te proíbe de gastar mais de tantos por cento com folha de pagamentos, proíbe de gastar mais... É de 2000. Fruto da reforma gerencial. Se vocês abrissem em 1989 a Constituição e fizessem um concurso, ia perguntar assim, os 4 princípios básicos previstos no artigo 37, né? No artigo 37, sabe o que tu ia responder em 89? Sem eficiência. O E de eficiência do LIMPE foi incluído em 1998 pela Emenda Constitucional 19, Reforma Gerencial. O Bresser Pereira ele tem um texto sobre isso que é muito interessante. Eles estavam em dúvida no que botar. Eles estavam em dúvida entre qualidade ou eficiência. E daí teve toda uma briga, eu não me lembro quem é que disse assim, põe essa porra de eficiência lá, não enche o saco. Tá? Daí virou eficiência o princípio. Decidido, pode ver, toda uma pompa, né? Põe essa bosta de eficiência e deu. Tá? Os concurseiros, que é mais fácil de memorizar. Pensando nos concurseiros, LIMPE, vai ficar estranho. Põe LIMPE. Tá? Vamos pensar nos concurseiros, tá? Então, o princípio de eficiência ele entra só em 98, reforma gerencial. E a avaliação de desempenho de servidores como critério de demissão. Antes, só demitiam um servidor público como? Crime, etc, etc. Desde então, o servidor público pode ser demitido por baixo desempenho. Tem a avaliação de desempenho e, por meio dessa avaliação, se ele recorrentemente tiver baixo desempenho, ele pode ir para a rua. Ah, isso não acontece. Acontece, conheço casos. Tá? Vários, por sinal. Reforma da Previdência, da Previdência que o Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez, todos eles fizeram um pouquinho, agora o Temer quer fazer de novo, então todo o governo desde então fez umas mini reformas da Previdência, tá? Essa história de que Previdência aí nunca muda é mentira, tá? Todo o governo fez uma mini reforma, tá? Todos eles, desde então. A lei que criou as organizações sociais e contratos de gestão, que viabilizam a publicização de serviços, propriedade pública, não estatal. Olha o ano da lei, 98. As OCIPs, 99. Parcerias público-privadas, 2004. Todas essas leis na esteira da reforma gerencial, mesmo mudando já para o governo Lula, continua a ideia de parceria público-privada, gerencialismo, etc, etc. Então esses são os resultados do plano diretor. E aqui, já que vocês têm tempo até o concurso, a bibliografia básica que eu usei. Desses aqui, o único pago é o Manual de Gestão Pública, não precisa comprar, tá? Eu tenho, o meu material é feito em boa parte com esse manual aqui do professor José Matias Pereira, que não é parente do Bresser Pereira, tá? É só coincidência. Então, José Matias Pereira, esse manual é muito legal, cai bastante em concurso, mas ele tem esse texto aqui que é bem legal, que explica muito da reforma também, e os 2 textos do Bresser Pereira, o plano diretor e a reforma da administração pública, tá? O que mais cai é o plano diretor. E esse aqui do Fernando Abrúcio é uma visão um pouco mais crítica, assim, da coisa, que de vez em quando o CESP cobre umas provas um pouco mais pesadinha, que ele quer pegar um pouco mais pesado. Essa bibliografia é bem interessante, é muito legal para entender o Brasil, entender a história do Brasil. Eu devoro ela e releio de vez em quando só para dar risada, para ver as coisas, assim, eu me divirto lendo. Tá? Obviamente eu leio outros, muitos outros, tá? Porque não é só isso que explica a história do Brasil, mas por que eu trago só esses para vocês? Porque o que interessa para vocês é o que a banca cobra. E esses são os principais textos cobrados pela banca, com um grande destaque para o próprio PDRAE. Fechou? Então, tá aqui, vamos brincar de questão para acabar a aula. Rafael, tu dá essas aulas aí, mas isso aí nunca cai. Duvido que ainda caia isso.
Depois eu não vou fazer isso agora, mas quero que vocês identifiquem questões cobrando exatamente a mesma coisa em anos diferentes. Elas sempre se repetem. Foi? Pergunto, FHC introduziu a nova gestão pública no Brasil? Também conhecido como administração gerencial, nova gestão pública, nova administração pública, modelo pós-burocrático. Sim. Tornar ela mais efetiva? Sim. E menos eficiente? Não. Então, no finalzinho, leiam CESP até o fim. Então, o finalzinho tornou errado. Já fica sem nada. Última frase, já ficando dá um nervoso. Bom, que governo que adotou procedimentos sistemáticos para compras, contratações públicas? Fernando Henrique? Quando é que começou isso? Getúlio. Então, surgiu na nova administração pública procedimentos sistemáticos de contratação? Claro que não, já tinha desde o Getúlio Vargas. Então, olha aqui, às vezes a banca faz umas viagens assim, pra galera ficar pensando, será? E na hora da prova tu começa a viajar. E perde, começa. E a última parte na década anterior tá errado, porque foi na década de 70, 78 a Margarida. Na verdade foi adotada mesmo nos anos 80, tá? Eles consideram a transição 70-80. Então eles podem falar, isso aqui até não estaria errado, tá? A lógica da New Public Management adotada na Inglaterra nos anos 80, tá, até aceitaria isso. Não brigaria por isso. Só que, obviamente, isso não tem nada a ver com procedimentos sistemáticos para contratação. New Public Management, nova gestão pública. É o nome original do modelo gerencial. Vocês podiam estar lá no TREP, ganhando dinheiro para isso. Aparece no DOU para trabalhar no TREP. É muito duplo sentido numa frase só. O que vocês têm que procurar nas alternativas? Uma que fale de leis ou instituições públicas. Qual delas faz isso? Letra D. É a única que fala ali, ó, agência executiva e regulatória, né? É a única que fala de instituições, que implica mudança de lei, mudança estrutural. Mudança estrutural. Tá? Governabilidade, gestão. Suprimir elementos patrimonialistas, cultural. Mudar a mentalidade, cultural. Lembra as 3 dimensões, né? Cultural, gestão e institucional legal. Ampliar a autonomia, 3 formas de responsabilização dos gestores. Gestão. Então, tá aí a única que fala de instituições e leis, letra D. Olha todos os lugares onde vocês já podiam estar trabalhando. Tá? Vocês podiam estar trabalhando em todos esses lugares. Não estão porque não querem. Viu? Meritocracia. Estou aprendendo a extrair as palavras-chave para caracterizar e as trocas que a banca faz para tornar errado. Para tornar errado, ela vai misturar modelos, né? Misturar conceitos. E para certo, vai ter que estar tudo redondinho. Vamos ver. Atualmente, o Brasil é patrimonialista. Não, o Brasil é gerencial. E até a justificativa está tosca, né? Pelo amor de Deus, como se aqui fosse definição de patrimonialismo. Plano diretor, reforma gerencial. Coisas bonitas, né? Flexibilidade, qualidade, descentralização. Então, a partir do plano diretor, ou seja, a partir da reforma gerencial, a relação entre administração e o usuário, o cidadão, passou a pautar-se notadamente por dimensões de excelência. Busca da excelência no serviço. Com a participação de entidades de sociedade civil, participação social, controle social. São características do modelo gerencial? Tudo certo, tudo lindo. Podiam estar lá no STM fazendo nada e ganhando muito. Porque lá eles não têm porra nenhuma para fazer. Tá?
Pelo amor de Deus, os caras julgam só processo militar em última instância. Em primeira instância já não tem, imagina na última quando você tem, tá? Depois da reforma gerencial do Estado, adotou-se o controle por resultados. Se tivesse acabado ali, tudo certo. Entretanto, é o CESP, daí tu continua lendo até o fim. A reforma gerencial acarretou o aumento da centralização? Não, pelo contrário, descentralização. Apesar de ainda estar vigente no Estado brasileiro, a burocracia é ultrapassada e deve ser suplantada por completo. Não, lembra do quadrinho? Ela deve permanecer em qual segmento mesmo? Lá em cima, né? Núcleo estratégico do Estado. Então, jamais completamente, que alguns princípios dela ainda funcionam. Eu gosto de ver essas cabecinhas assim, ó. Qual reforma? Após a reforma gerencial, foi adotado com êxito o modelo gerencial? Não, né? Na prática, não. Superou o paradigma burocrático? De jeito nenhum. De acordo com o plano diretor, o Estado pode ser dividido em 4 segmentos, 4 setores. Núcleo estratégico, atividade exclusiva, serviço não exclusivo e produção para o mercado. Isso aqui vai virar uma questão algum dia, tá? Essa primeira parte, só a primeira parte, vocês vão dar risadinha. Só que daí ele vem e CESP sendo CESP. Em 3 deles, a forma de administração é uma combinação do burocrático com o gerencial. Na verdade, é o inverso disso, né? Em um deles apenas é a combinação. Em 3 é apenas gerencial. E se a banca botasse algo do tipo, vamos viajar aqui. Nos 4 segmentos deve haver administração do tipo gerencial. Ah, mas tem um deles que é o 2, beleza? Não estou descartando. Eles estão dizendo que deve ter administração gerencial em 4. Deve ter. Não deve? Nos 4? Então, é assim que a banca vai trabalhar, porque vocês estão percebendo que as questões meio que se repetem, só muda um pouco o texto para dizer exatamente a mesma coisa? Então a mesma questão ela é transformada, ela é retransformada. Eles vão fazer a mesma lógica mudando. Ah, vai ter uma que vai estar correta. Em um desses setores é a combinação. Em 2 a combinação, em 2 não. É assim que a banca vai trabalhar isso. Tá? Mudar o nome também pode acontecer. Vamos lá. Bresser Pereira trouxe conceitos inovadores para a reforma gerencial. Publicizar e privatizar é reduzir o tamanho do Estado. Fazem referência ao tamanho da máquina pública e a força de trabalho? Sim. São 2 instrumentos para reduzir o tamanho do Estado. Tudo certo aqui. E vocês são foda, só isso que eu tenho a dizer. Tá? Já que vocês são foda, podem até comer agora, podem almoçar. Tá? Então, pessoal do EAD, muito obrigado pela aula. Pessoal, dúvidas, críticas, sugestões lá no fórum. Pessoal do presencial, bom almoço e nos vemos de tarde. Então, grande abraço. De tarde já falaremos do processo organizacional. Planejar, organizar, dirigir e controlar, que também vive caindo. Certo? Até a próxima aula. Certo.